that the day was worth living. Can you call him your friend? How long has it been since you knew that he cares for you? Can you call him your friend? How long has it been since you knew that he cared for you? Lindo hino, lindo hino. Sim, quando ouvimos a voz dele, voz suave. Glória a Deus. Open your Bibles this Abram morning suas to Bíblias the de 13th chapter hoje. of Acts. Êxodo capítulo Acts 3. chapter 13. Êxodo 13. We're going to be reading just the Vamos first ler two os verses. primeiros 2 versículos. Now there were in the church that was in Atos dos Antioch Apóstolos certain 13:1, prophets and melhor teachers dizendo. as Atos Barnabas dos Apóstolos 13:1. and Simeon that was called Niger and Lucius of Cyrene and Manon, Para which você had que já been conhece a brought up passagem, with pode ler Herod também na the Bíblia, Tetrarch Atos and capítulo Saul. 13, versículo As they 1. ministered to the Lord and fasted, the Ministrando Holy Spirit ao Senhor, said, o Espírito "Separate me, Santo Barnabas disse: and Saul, apartai-me for Barnabé, the Paulo, work whereunto e Saulo, I have called them." para o ministério que eu tenho chamado. Quero falar de hoje. Apartai-os, separai-os, To choose, to select escolhei for a eleitos work, a para uma task. grande obra, para uma Every grande one tarefa. of you in this building Cada and de every one of you nós, watching by television nesse lugar, a that are todos que born nos again, assistem, God has a called cadeia you. SBN e redes sociais, You're not tem in this chamado de world Deus. just to live your life Você não veio ao mundo apenas para passear e para desfrutar. Deus lhe salvou para que você seja a luz do mundo e sal da terra. E quero falar com você sobre o tema de hoje. Vamos estar orando para que os crentes sejam batizados com o Espírito Santo. Deus tem feito um trabalho fenomenal quando falamos sobre o Espírito Santo, como foi nos últimos dias aqui. Não quero ver nenhuma pessoa que ainda não tenha sido batizado com o Espírito Santo, com evidência de falar línguas estranhas. Separação, apartai-vos. Pai, te pedimos em nome de Jesus, viemos diante de Ti, damos graças por todo e qualquer culto que temos feito, falado aqui sobre o Espírito Santo. Graças a Deus, a Ti, Senhor, por ter dado essa oportunidade para que possamos falar do Teu amor, a Tua graça, e essa igreja Mata Ruge, de onde estiverem. Oramos para que essas almas sejam alimentadas, que saiam daqui alimentados e reabastecidos. Pai. Senhor, pedimos hoje, aqui no santuário, onde estiverem assistindo ou ouvindo, onde se encontram, ao ouvir estas palavras, Pai, que sejam cheios do Espírito Santo. Pedimos dia de hoje que Tu derrames o Teu Santo Espírito sobre cada um dos Teus filhos. Pai, te damos todo o louvor, toda a glória e dizemos amém e amém. A igreja transmite e erra a igreja quando omite, quando oculta, comete erro, quando minimiza a pessoa e o trabalho e a obra do Espírito Santo na igreja. Tudo que temos experimentado nessa campanha em particular é possível a sua presença envolver na operação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não temos culto, não há vida.
adoração queremos participar, é por causa do Espírito Santo. O Espírito ele convence as pessoas a gritar, a pular e a se alegrar e adorar. Os que são batizados pelo Espírito Santo são porque o Espírito de Deus realmente alegra e essa casa tem recebido, tem aberto o coração para o Espírito Santo de Deus. As jovens que estão nessa noite, e nessa manhã, claro, pela manhã ainda, né? Que o mundo que temos hoje não pode sobreviver sem o Espírito Santo de Deus. Os poderes das trevas são demasiados hoje. O espírito maligno que tem sido ordenado a atacar os nossos jovens. Eu tenho 68 anos de idade. Desde 1900. Pessoas muito mais importantes do que vocês tiveram dificuldades quando menosprezaram. Alguém lembra do tempo do telefone ainda, quando aquela rodana? Lembra daquele telefone? Exatamente. Desde aquela época. Quando eu estava na escola secundária, eu não sabia o que acontecia naquele momento. Eu jamais confrontado com meus mestres qual era o meu gênero. Se hoje, de conta, nós temos que ter I was not in high school. I was not confronted with homosexuality. Nunca fui confrontado sobre a minha homossexualidade em todo o tempo da minha vida, mas e de hoje, quando nós somos confrontados, nossos jovens são confrontados ou com homossexualidade, com a questão da cocaína, da droga, de tantas coisas que afastam o jovem de Deus. Porém, nossos jovens de hoje estão sendo inundados através dos meios, televisão, rádio, internet, principalmente pela internet. Tem que ter cuidado o que os seus filhos veem na internet, e depende do canal de televisão. Não necessita ficar 24 horas, é necessário ficar 24 de plantão. Vivemos dias difíceis. E pessoa mais assim. A música tem sido uma influência muito negativa para o jovem. Uma pessoa me disse, por que? Me surpreendo, a gente diz, por que tanta falta de respeito pela força policial de hoje? Escutem, vocês que estão ouvindo, a música rock, que me diz que é só falando mal das autoridades, dos policiais. Por isso que a indústria e o entretenimento, uma das forças primordiais que trata de separar as massas, que tratam que entram nessa discórdia, nessa separação. Assim, nós temos que enfrentar essas coisas, e nós temos que enfrentar. Eu quero dizer, permito-lhe dizer, não poderemos sobreviver sem o Espírito Santo de Deus em nossa vida. Não há poder nessa vida se não for o Consolador, se não for o Ajudador, aquele que veio para nos ajudar, que foi enviado para o Pai para nos ajudar. Se Ele vai mostrar o caminho em que você deve andar. Nós, como pregadores, temos que enfatizar, precisamos enfatizar a ajuda do Espírito Santo na vida do cristão. Ele quer ajudar em todo aspecto da sua vida. Ele quer ajudar na sua escola, na sua aula, na sua universidade. Alguns de vocês, muitos não entendem isso. Há um mestre, sim, que é melhor matemático, que é o melhor erudito, ele é o melhor historiador. Você pode mostrar a sua eficiência quando mostrar a força do Espírito Santo em sua vida.
Levante-te e Ele ajudará você a vencer seus desafios na universidade. Não podemos minimizar a ajuda do Espírito Santo. Eu estava lendo a biblioteca, tinha um livro e está escrito por um homem chamado A.C. Valdez. Quando ele era criança, ele foi uma testemunha ocular do movimento dela em Cazuza, quando começou o movimento do Espírito Santo, quando tinha 8 anos de idade. Esse avivamento em Cazuza. A sua família era católica, sua mãe estava morrendo de câncer. Nos últimos dias do movimento Azusa, os valdenses ela foi tocada pelo Espírito Santo e foi curada e salvou a família. Deus a batizou com o Espírito Santo, e quer dizer corretamente, todo e cada membro da família entrou no ministério daquela família. Sim. Todos viraram ministros e compartilhou a sua história. Como disse, como na Rua Azusa, ele era pequenino naquela época contra ele. Mas uns anos depois, Deus o levou a São Bernardino, Califórnia. E do Império Irlandês faz o trabalho. Estava 1 hora e 15 minutos fora de Los Angeles. Ele compartilhou uma história de um homem chamado Norman. Em 1880, esse homem e sua esposa viveram na cidade de Nova York. Ele era próspero. Ele era um vendedor. Ele cantava falar sobre isso. 1880 era muito diferente do que é hoje. Sim, totalmente. Ele era o meio mais rápido de transporte na época. Era Nova York e Los Angeles. Passavam vários dias. Seu trabalho levava às grandes cidades. Ele viajava. Filadélfia e outras cidades ao redor. Boston, Chicago, Oakland. Chicago, ele constantemente viajava. Um dia chegou, depois de chegar um dia antes da viagem, senhora, ele esperasse que sua esposa estivesse. Vamos a Los Angeles. Estava cansada. Ele não queria viajar sozinho, queria levar. E ela disse: então eu não quero ir mais. E ele ficou chateado por isso. Tratou relacionar com ele, mas ela disse: estou cansada já. Estou cansada das suas viagens, e vem para cá e para lá. E eu quero parar um lugar efetivamente para nós. E ele disse: se você não vieres comigo, terminamos aqui. E ele disse a Deus. Pegou sua roupa, se foi, pegou o trem, partiu para Los Angeles e foi a fim do seu negócio. Cada dia que passava, cada vez ele se afastava mais da sua esposa, e Los Angeles acabou se envolvendo com outra pessoa. 30 anos passaram. Ele havia trocado de trabalho e finalmente se encontrou em São Bernardino, Califórnia, como operador de um motel. Porém, ao subir por aquela escadaria, buscar dinheiro, começou a beber mais e mais. E finalmente ele se tornou um dependente de álcool, um alcoolista. Ele estava tendo dificuldade, ele estava consumindo álcool excessivamente. Você não pode aliviar com relação a essas coisas. Nós já sabemos o fim. Você não pode. Os números variam de 20 a 30 milhões de alcoólatras nos Estados Unidos. E o primeiro trago começa a ser desde cedo nas escolas, no meio dos amigos.
ou mesmo dentro de casa, mulheres, Estados Unidos, padres, esposos, mães, já não pode prover por causa do álcool, já não pode trabalhar, sustentar por causa dos seus vícios, suas dependências. Porque na verdade cada coisa que fazemos que agride a natureza, nós temos um preço a pagar. E abrimos porta para os poderes das trevas. Quando você começa a brincar com o pecado, você vai para o aceda mais e mais. Basta que se encontra fazendo coisas que jamais pensaram iria fazer. Uma dessas revistas era uma reportagem com 2 páginas sobre a dependência de anfetaminas e outras drogas. 2 páginas de imagens de dependentes químicos, dependentes de anfetaminas e outras drogas farmacêuticas. Antes que começassem a ingerir anfetamina, outra imagem depois era a sua aparência hoje. Não se podia reconhecê-los de uma e de outra fotografia, antes e depois. Seu rosto todo deformado, quando se trata, eles começam a se autoflagelar, o rosto todo cicatrizado, os dentes deteriorados, cabelos caídos, calvície, e o retrato de mulheres que estavam com 30 anos, aparentando 60 anos. Depois começam a viver e contar as suas histórias, que começaram a fumar e outro tipo de drogas. Depois já não podia mais se sustentar e tinha que vender os seus corpos para se manter. E cada vez precisava de dinheiro para comprar mais anfetaminas. E depois se drogavam com as seringas. E o diabo os amarrava de tal forma. Ele odeia você. Eu lhe odeio, pregador, que prega contra isso. Tem que ter coragem. Pregue contra a droga, contra o vício, contra o tipo de dependência. Pregue contra a droga. Isso é um pecado. Você precisa entender isso. Você está pecando, tem que entender, você precisa ser salvo. Nossos jovens são demasiadamente valiosos. Temos que orientá-los para que você não tenha, para que vocês possam ter, aliás, uma consciência, coragem para levantar e dizer essas coisas. E isso despertou numa manhã e vivia sem parar uma vida assim, dissoluta. Levantou de manhã, o seu lençol estava coberto de sangue e despertou tossindo literalmente sangue, expelindo sangue. Estava tendo uma hemorragia e ele chegou ao hospital. Doutor, disse, depois de realizar vários exames, você tem bebido muito álcool, você estourou, teve uma úlcera e você está caminhando para um câncer de úlcera. Você tem, se continuar a beber, se beber um trago mais. E ele estava lá. Ele dizia, eu não posso parar. Eu não tenho força para parar. E vivi esse jovem de televisão, então, um dos atores mais conhecidos da televisão, um ator, e estava num tribunal, porque ele estava sendo sentenciado e estava ali e começou a chorar, estou muito arrependido, mas não posso parar. Graças a Deus, na prisão, acabou lhe ajudando, porque ele teve que sair das drogas. Essa é uma maneira difícil de fazer. Quando você chegar na cruz, não precisa passar por isso.
Quando você chega na cruz, todas essas coisas cessam. Você não pode realmente deixar de falar. Às vezes acontecem coisas semelhantes por aqui. Neste caso, você não pode parar de beber e viver uma vida dissoluta da forma. Quando chegou no hotel onde ele parava, tinha uma grande suíte, uma grande casa. Ele estava nessa noite, Satanás veio, ele começou a pensar nessa palavra que Satanás veio para matar e destruir. De repente, essa cena brutal começou a ficar diante dele, angústia e tudo veio em sua mente. E as palavras do doutor, não é coincidente, o médico diz: você vai morrer se não parar. E ele começou a pensar nisso seriamente. Começou a passar por isto, os sintomas, esse delírio, as alucinações, porque o seu corpo estava em febre, exigindo esse álcool, estava com síndrome da abstinência, e suava frio, suado, e fazendo de tudo o que podia para poder segurar a abstinência. Mas ele correu, começou a correr pela casa, em São Bernardino, correndo pelas ruas, e como tivesse alguém perseguindo ele correndo, como se tivesse alguém perseguindo. Eu não posso parar, eu não posso parar, eu preciso de um novo trago, não posso parar. Muitas pessoas achavam que ele estava demente. O pecado é uma forma de demência. E ele estava correndo. E escutem, ele poderia correr para qualquer lugar, mas ele não tinha como. Mas ele podia ir para a direita ou para a esquerda. Porém, quando saiu desse hotel, foi por outro caminho que ele não conhecia, e correu e se encontrou diante de um edifício, uma pequena missão pastoreada por pastor Vades. E ele estava gritando gritando serpente, serpente por todos os lados, gritava na frente da igreja. Está cheio de serpente por aqui. Estava alucinado. E toda pessoa ouvindo a situação, alguém foi aonde ele estava e viu aquele homem alucinado, andava arrastando-se igual uma serpente no solo. E alguém chegou para ele e disse: Senhor, o que acontece? Ele só gritava: são serpentes por todos os lados que eu estou vendo aqui. Vocês não podem ver? Seus cabelos todos despenteados, ele arrastado igual a serpente. Eu não posso parar. Eu quero beber. Eu não posso morrer, mas eu não posso parar de beber. Ele começava a tremer, e ele olhou para ele e disse: Senhor, eu tenho uma resposta para você. Aleluia. Ele disse: venha comigo, permita-me me trazer, porque você entra na igreja, e dou a palavra que você não sairá. Se você ficar comigo, você será outra pessoa quando sair daqui. Você virá romper esta atadura do álcool, da dependência química da sua vida. Será romper as ataduras do álcool, sairá das malhas traiçoeiras do álcool. Aleluia. Irmão Valdez, por várias horas ficou orando por ele, conversando com ele, e ele gritava. Lá vem ela de novo, dizia, só que achando que era serpente. Ali está a serpente, ali na rua. Está vindo esperando por mim para me pegar. Ele estava alucinado constantemente. Ele teria momentos de lucidez e momentos de alucinação. E ele se perdia, daqui a pouco gritava de novo: serpentes, serpentes. Momentos de lucidez
e de alucinação. He said, Brother Valdez said, we E just o kept irmão praying. Valdez continuou And then orando. all of a sudden, E de repente, about 5 or 6 hours, 5 ou was in the 6 wee horas hours of the depois, morning, early morning hours. entrou The a madrugada sun was just dentro. come. I've been there all night long estava a with him. ponto já quase de desistir. He said, all of a sudden, E I disse, de felt it, repente, ele the sentiu presence of God. a presença de Deus envolvendo aquele lugar. Aleluia. And he said, all of a Aleluia. sudden, De Love repente, Green became calm. e aquele homem And começou all a of a sudden, he acalmar-se. began to weep. De repente, começou a chorar. He began to cry out, I'm saved. E começou a dizer, sou salvo, I'm saved. sou salvo, sou salvo. Jesus has saved me. Jesus me I'm salvou. saved. Jesus me salvou, sou salvo, salvo, salvo. Você recorda quando você foi salvo? Você recorda o momento que você deixou Jesus entrar em seu coração? Podemos fosse cantar como Brian, sou salvo, sou salvo. Tem um novo cântico que o mundo não pode cantar. Levantou e de repente eu sabia que ele havia sido liberto. Ele não poderia nem comer pelo seu estômago como estava. Ele disse, no momento que levantamos ele sentiu. Ele disse, eu tenho fome. E levaram ele para se alimentar. Prepararam uma carne para ele, um guisado. Ele se tornou um dos membros mais fortes daquela igreja. Foi batizado com o Espírito Santo. Agora, isso não é o final desta história. 30 anos haviam passado nesse momento que estava com a sua esposa. Jamais em sua vez havia perguntado sobre ele, nem sequer sabia se ele estava morta ou não. E nesse tempo, sua esposa havia recebido a Cristo também. Havia dado seu coração a Jesus. Algo havia surgido na vida dela, mudado a sua vida. Em Los Angeles, Califórnia. Não importa a razão. Ele subiu o trem, foi para Nova York, e no trem teve que parar em San Bernardino. E o trem chegou alto, o condutor disse, vamos parar aqui na estação 1 hora. E depois vamos a Los Angeles. É uma estação União. Sua esposa estava sentada ali. E de repente, depois uma voz lhe falou e disse, levanta-te, vai até o trem. Estou falando do Espírito Santo que faz isso. Estou falando do ajudador. Não me diga que Deus lhe ama, que Deus não fala conosco de hoje. Ele fala através do pessoa do Espírito Santo. E ele não sabia exatamente o que fazer. Havia uma guerra no seu coração. E ele disse, eu não conheço nada aqui. Porém, graças a Deus, o Espírito Santo tem uma voz forte. Vá até o trem, entra no trem. Entra no trem. E finalmente ele se levantou e disse, olha, permita entrar aqui, por favor. Está aqui meu boleto, eu quero pagar para entrar por aqui. E passou pela roleta e entrou. E ele estava por ali, estava parado ali. Nunca havia estado em São Bernardino antes. Não conhecia daquela cidade. Estava ali parado na estação, olhando. Não sabia se era um hotel. Foi até a estação. E 3 ou 4 quadros. E pediu, posso deixar minha maleta aqui até achar a hospedagem e guardar as suas malas? E ela começou a caminhar por ali. 30 anos depois do que aconteceu. Estava caminhando pela cidade. No momento começou a caminhar,
saindo do seu hotel. Isso não é coincidência? Não é incidência e coincidências do reino de Deus. Você não é coincidência. Você é o Espírito Santo e vive nossas vidas. Ele guia em todas as coisas, Ele orienta em todas as coisas. Irmãos, nós necessitamos mais, quanto mais que isso, sempre. Duas almas caminhando um encontro do outro. E de repente, e começaram chegando perto um do outro, mais e mais. Ficaram parados, olhando um para o outro. Ele disse: eu a vi, eu namorei. Outra vez, como ele disse, quando a vi, eu namorei por completo outra vez. Estava ali parado, e ali em São Bernardino, Califórnia, e começaram a gritar, começaram a abraçar-se, se reconheceram e voltaram a casar. Assim, e voltaram e viveram suas vidas juntos, cheios do Espírito Santo, no ministério que criaram para a obra do Senhor. Foi Deus que preparou todas essas coisas. Deus que conduziu através do Espírito Santo. Levanta-te agora mesmo, 5 minutos depois. Levanta-te agora, enquanto você salva, e vai do outro lado, e ele vai caminhando, encontra, aleluia. É assim que Deus faz. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Graças a Deus pelo Espírito Santo. Agora, que lindo Espírito Santo. Nos cultos, nos temas que eu quero apresentar, Espírito Santo é uma pessoa. Ele não é algum ser flutuante, como uma flor que anda flutuando por aí. Não é uma força. Não, ele é uma pessoa. Sabemos pela Escritura, ele fala, ele vê, ele se move, ele convence do pecado. Sabemos que ele pode, sabemos que ele pode, tudo sabemos que ele, as personalidades, podemos dar o pronome que quisermos, ou o cognome que quisermos. Sim, no livro de Atos está escrito sobre o Espírito Santo dando mandamentos. Podemos ver que ele fala, ele sente. O Espírito Santo, capítulo 2, foi derramado, foi recebido. Ele discerne vidas. Você não pode mentir como Ananias mentiu. Ele discerne as vidas, ele conhece a intenção do coração. Ananias e Safira, porque tentaram o Espírito Santo, disse Pedro. Vemos que ele dá sabedoria, ele dá fé, ele pode ser resistido, ele dá direção, ele elabora, ele cai sobre a gente, ele batiza, ele se edifica, ele guia. O Espírito Santo, autor divino da palavra de Deus e a voz de Deus. Disse Pedro, o Espírito Santo se moveu sobre aqueles que estavam naquele dia. Assim que enviou os homens para escrever as Escrituras. É o mesmo Espírito Santo. Não tem mais importante a não ser Deus. Ele é Deus, é Espírito Santo. É a terceira pessoa da Trindade divina. Como o erudito diz, como diz a triunidade, são três vezes. É um só Deus, que adoramos manifestado, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade perfeita em toda a situação. Escutei um batista, escritor, estava falando algum tempo atrás, escreveu dessa maneira, utilizando a analogia terrena. Para você comprar uma propriedade,
você se torna dono daquela propriedade. Da mesma maneira, quando o pecador é salvo, Deus se torna propriedade de Deus, essa pessoa. Porém, como proprietário, ele não quer que a sua propriedade seja abandonada, seja produtiva. Assim ele é o arquiteto divino, Jesus Cristo. E ele planeja a sua vida, nossas vidas. Depois disso, depois que os planos são traçados, você passa a missão para o Espírito Santo para completar a obra. Eu me encanta essa analogia. E quando diz, há 3 testemunhos, Pai cheio do Espírito Santo. Um Deus manifestado em 3 pessoas. São perfeitamente em unidade. Jesus, quando lhe perguntaram sobre o Pai, vem a mim ver o Pai. Onde você estiver, se estão buscando, permita-me dizer. Se alguém de vocês, essa Louisiana é um estado católico, e outros que já faz muito tempo. Você não pode encontrar Jesus buscando só em Maria. Porque você quer falar sobre isso? Onde quer que o Espírito Santo está Jesus automaticamente. Quando você busca o Espírito Santo, se está buscando a Jesus, encontra o dom do Espírito Santo automaticamente. Não importa se é uma catedral como essa, não importa se você necessita de um rio, onde é o Espírito de Deus, eu tenho que correr. Ele disse, apartai-me a Bernabé e a Saulo. Apartai-me, separar, selecionar, incumbir. Nesse caso, Barnabé e Saulo. Seria Paulo já, para a obra, nesse caso, uma obra missionária. E o tempo resultaria que Paulo estaria fazendo uma grande obra com Barnabé. Quando você foi salvo, o Espírito Santo, desde o céu, deu um selo na sua vida. Apesar de, independentemente de todos os problemas, Ele quer ajudar e quer nos selecionar, porque somos propriedade dele. Não há nenhum ser humano que não Ele ajude um de vocês. Raros. Just got back from preaching in Holland. Acabo de regressar, estive em Holanda pregando. Lá as melhores batatas fritas, melhor a Holanda. São raras porque eles usam como adereço na maionese. É isso? Isso é pecado. Está vendo Holanda? Você não pode maionese na batata frita. Maionese na batata frita. É cultural. It's like I saw on Sports Center on ESPN a few days ago. They were showing a baseball game, and the cameraman cut up to the stage. You got câmera público. This is bizarre, beyond weird. There's a guy sitting. There's nobody up where he's at. He's all by himself. He's got a big old jar of mayo. Ele tem um tubo grande de maionese. E ele começava a comer daquela maionese. And I just like, oh meu Senhor, por favor, tire essa miséria tire isso. Eles não têm hábito americano de comer. São raros os que, se você restaurante de carnes, você compra um bife gostoso, você tudo que existe, que você vai comer um pedaço de carne. Eu tenho tomate, em inglês, eu quero isso e quero aquilo, pedaço de carne. E eles misturam tudo.
Eu sempre que eu vi o Doni aqui no Brasil, ele não comeu, só comeu batata frita separada com churrasco. Eles não misturam essas coisas. É hábito dele mesmo. O americano é assim, principalmente os de lá, né, de Louisiana. E então, quando você for salvo, o Deus da glória, Deus do céu, ele disse: eu vou apartar Paulo, vou apartar você, irei usá-lo. Se não permite fazer Deus dá uma luz. Você será uma luz, um refletor. Vou fazer um sal da terra, um conservador da verdade e da justiça. Nós vamos fazer uma cidade sentada num monte onde você tem que iluminar. Você que vive tempos difíceis, que vive nesse momento, nessa crise que estamos vivendo, moral e espiritual. Você precisa ser a luz. É muito sim, é necessário que tenhamos a disposição do Espírito Santo para fazermos a obra que o Senhor precisa que façamos nesse tempo de Deus, quer que levante o suficiente cristãos que têm sido afastados, mas é necessário que se volte para Cristo, que se volte para o compromisso para ser sal da terra e que possa pregar esse livro pela autoridade do Espírito Santo, que pregue a palavra, sim, compromissado com Jesus Cristo e com a sua palavra. Apartados, separados para o mundo, separados. Agora, dê-me 5 minutos mais. E depois que vocês foram salvos, como você precisa saber, são tão santos quanto aqueles. O grau de santidade, porque ele nos certifica em todas as coisas. O Espírito Santo nos indica e nos orienta para que sejamos sempre melhor. Nossas vidas que não são do agrado a Deus. E não nada nesse lugar que pode ser 100% e todo perfeito, porque há muitíssima carne. É toda uma vida de trabalho que o Espírito Santo precisa operar para afastar-nos do pecado, para sermos melhores. Quando você foi salvo, o Espírito Santo agiu em sua vida e em seu coração. Porém, Ele quer afastar cada vez mais do mundo para apartar para uma obra específica. A sua mãe aconteceu uma experiência, falando da experiência do jovem que jogava cartas. A Bíblia fala em arcas, a arca de Noé, a arca de Moisés. Ambos representam a arca de segurança em Cristo Jesus. Porém, quando o faraó endureceu o seu coração e quando aquele bebê hebreu que fora separado, Moisés quer dizer estirado da água, apartado. Deus permitiu que aquele homem fosse separado, e por horas e horas, dias e dias, e ele foi preparado para uma grande obra. E cada vez mais Ele nos prepara, nos chama. Apartados, separados. Isso significa há coisas que talvez está fazendo hoje que não pode fazer. Semanas enquanto nós não é o que Deus quer. Eu lembro bem quando era menino, tínhamos avivamentos em todos os lados, igreja, 3 semanas ali, 5 semanas lá, 8 semanas por aqui, assim, em outras cidades terminávamos um culto e começávamos outra.
e pegava o automóvel e ia para outra atividade. E íamos para a próxima campanha e começávamos em Mércoles, dias de descanso, teriam um par de semanas que ficávamos em Baton Rouge. Sabem, e é muito importante, muito maravilhoso. A igreja de hoje não tem mais, obviamente, um culto só hoje. Um fim de semana. Não. São dias pré-históricos. Naqueles dias, pessoas vinham começavam a aquecer o motor deles cedo. De qualquer maneira, nós estávamos em Illinois. Era uma criança. Estava cheio. E a igreja que estávamos, creio que num culto à noite. Era uma noite daquela semana e pregávamos e depois descansávamos. De dia à noite tínhamos atividade e às vezes à tarde também. E por qualquer razão, o pastor se inteirou de que papai estava indo em determinado lugar. E ele podia pregar muito bem. Era um homem de 300 pontos ou mais. Ele podia jogar boliche. E eu lembro, eu era pequeno. E chegamos na casa. Não recordo exatamente uma igreja, um apartamento, ou que ele vivia. Porém, esse aqui era pequeno, o local. E eu lembro muito bem, eu ouvi a conversa deles. O papai dizia: essa é a última vez que eu vou fazer a vontade desse homem para jogar boliche. O Senhor me falou comigo e disse: não faça mais isso. Jogar boliche não é pecado. Jogar boliche não é pecado. E isso que eu estou dizendo isso. Não vai dizer isso porque você joga boliche. Não estou falando isso. Não. Porém, ele estava dizendo isso. O Espírito Santo falou ele, e como ministro do Evangelho, eu não te salvei, não te chamei para que viesse e perdesse teu tempo com essas coisas. Eu não entendia isso, porque eu ouvia isso, mas não entendia. Nós temos um testemunho de vida. Separação, um chamado. Músicos salmistas, por favor, podem regressar. Não vou poder entrar em detalhes mais sobre esse tema. Eu vou encerrar dizendo isto. O dia maior, mais lindo da sua vida foi quando foi salvo. Quando você foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Porém, no segundo dia mais grande de sua vida, foi quando foi batizado pelo Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. No dia de hoje, Ele quer separar você, levar um pouco mais profundo, as águas mais profundas. Incline seu rosto. Pai, estamos vindo diante de Ti em nome de Jesus. Senhor, te damos graças, Pai, por teu Santo Espírito. Graças, Senhor, pelo que tens feito. Senhor, não sei quantas pessoas nesse lugar ainda não foram batizadas com o Espírito Santo. Não sei quantos estão assistindo pela televisão, redes sociais, ainda não são. Não receberam ainda a ternura do Espírito Santo. Senhor, te peço o dia de hoje, toca nessas vidas. Permita hoje você, quando vocês nesse lugar levantariam mais para Sodone. Eu sei que sou nascido de novo, porém eu não fui batizado com o Espírito Santo com uma evidência de falar línguas. E quero receber. Levante suas mãos para o céu. Todos nesse lugar. Quero que todos se ponham de pé.
E quero que levantaram suas mãos, passe aqui na frente, lado a lado, ombro a ombro, não se amontoem, vem lado a lado. Vamos agora louvar. Glória a Deus. Vem, Espírito Santo, diz o hino, tomar o controle. Toma conta da situação e domina minha mente, diz o hino. Sim, para que eu possa ser. Agora precisamos, crentes cheios do Espírito Santo, vem aqui também ajudar a orar. Vem orar pelas pessoas que desejam nesse momento serem batizadas com o Espírito Santo. Eu quero que você agora, nesse momento, tome essa decisão, dê um passo. Primeiro, você precisa ser batizado com o Espírito Santo. Você não precisa ser batizado para ser salvo. Cremos que, de acordo com Êxodo 2, cada pessoa falará em outras línguas. Línguas não são dados do céu. São idiomas conhecidos e falados em algum lugar desta terra. Não é dado por pessoa. Número 3, isso é o mais importante. Todos que recebemos o Senhor Jesus foi pela fé. Fomos salvos pela fé, justificados, santificados pela fé, curados pela fé. Da mesma forma, foram cheios do Espírito Santo pela fé. Assim o Senhor pode operar na sua vida por um momento. Quero pedir a cada um de você que vier aqui para receber, levante suas mãos como sinal de entrega e submissão. E você que assistindo pela televisão, redes sociais, coloque a mão no seu peito. Não há nada para fazer diferente. O Senhor está aqui onde você está. E basta uma decisão sua. Eu vou orar e vou pedir ao Espírito Santo que toque na vida de cada um que estão aqui e os que estão em casa. Ele que batiza. Ele que batiza, só apenas um elemento. O Espírito Santo é que opera. Pedir que derrame seu Espírito Santo sobre você. E assim que terminar, vamos impor as mãos sobre os que quiserem, para que sejam cheios do Espírito. Quando colocar as mãos, quero dizer, vamos deixar que o Espírito Santo tome conta do ambiente. E você faça a sua declaração, Pai, em nome de Jesus, por fé. E recebo a ternura do Espírito Santo. Esta é uma declaração de fé para começar a sentir, a perceber palavras e orações que surgem do seu interior e ser cheio do Espírito Santo. E pela fé, abra sua boca, solte a sua língua e por fé comece a falar o que sentes no seu interior. Você sabe como começa, você não começa por sua vontade, e você não sabe como termina também por sua vontade. E Ele lhe guiará em todas as coisas. Ele é muito cavalheiro, Ele não vai forçar. E só se você pedir, se insistir. E as pessoas têm que tomar essa decisão. E você falará em outra língua, conforme o Espírito Santo lhe conceder. Você tem que deixar o Espírito Santo tomar conta da sua língua para que você fale
a língua que o Espírito Santo lhe conceder. Ele não vai obrigar você a fazer alguma coisa. Como sempre será respeitoso com você. Pai, em nome de Jesus, estamos todos aqui no dia de hoje, todos presentes. Aqui está o povo querendo receber o Espírito Santo, Pai. Batiza o Espírito Santo. Está onde estiverem ouvindo, assistindo nesse momento. Nós apresentamos, Pai, como clamamos para que o Espírito Santo opere nessas vidas, caia sobre cada vida, aqui no Centro Familiar de Oração, ou aqueles que nos assistem pela televisão e redes sociais. Que sejam cheios do Espírito Santo nesse momento e comecem a falar em línguas enquanto impõem as mãos lá. Que essas vidas que estão em casa também sintam-se tocados, Pai. E comece agora a receber a renovação do Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo para aqueles que ainda não o são. Irmãos, você acaba de receber. Sim, você acaba de receber. Glorifique. Você acaba de receber, meu irmão e minha irmã. Glorifique a Deus. Vamos. Sim, Jesus está batizando. Ó Pai Celestial, clamamos a Ti, Senhor. Declaramos a bênção a estas vidas, Pai. Sim, em nome do Senhor Jesus. Enquanto cantam este lindo hino que você já conhece, aí sim está Deus operando na vida das pessoas nesse momento. Sejam cheios do Espírito Santo agora. Sejam renovados. Vamos, igreja, vamos. Sim, Ele que salva, Ele que batiza. Sim, você que está em casa agora. Você que está em casa, seja cheio do Espírito Santo. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja renovado, seja restaurado no nome de Jesus. A minha bateria está chegando ao final, se cair a live. Mas já estamos no final do culto. Enquanto segurar, quero pedir que você continue clamando. Clame a Jesus. Cante. Louve ao Senhor. Sim, Jesus. Sim, Jesus, batiza. Batiza, Jesus, essas vidas. Aqueles que estão nos assistindo, Pai. Todos que estão nessa live. E que se colocam à disposição do Espírito Santo nesse momento, Pai. Sejam tocados, sejam tocados, Pai. Sim, Pai. Sejam tocados profundamente agora. Renova as vidas. Toque nessas vidas agora, Pai. Aleluia, aleluia. Vamos, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Sim, tome o controle de tudo, Senhor. Tome o controle dessas vidas agora, Pai. Nós confiamos em Ti e colocamos em Tuas mãos. Assim como cumpriste no dia de Pentecostes, Senhor. A Tua vontade. E muitos foram cheios do Espírito Santo. Que vidas, nesse momento, sejam alcançadas, Senhor. Sejam alcançadas nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Sim. No nome de Jesus. Nome de Jesus. Seja batizado. Sim. Toca nessas vidas, Senhor, Pai. Nós clamamos a Ti, ó Pai. Aleluia. Deus abençoe a cada um dos irmãos que estiveram conosco. Um abraço ao pastor Roberto Legalho, Deus abençoe sua vida. Irmã Zeli, a Zelma, mais uma vez nossos cumprimentos. Ao pastor Vânio pelo seu aniversário, Ótica e Arte Lens, Deus abençoe. Pastor Vânio, Deus abençoe sua vida. Mas aqui também um abraço, o pastor Vânio está assistindo. E os demais que já citamos, Juliette Dias e José Batista Albano,
João Batista Bittencourt, tantos outros que estiveram conosco, a Avelina e minha família que está em Florianópolis, em Palhoça, e a todos que nos assistem agora. Deus abençoe sua vida. Seja batizado, seja renovado, no nome de Jesus. Aleluia. Isso faz lembrar do tempo da Meuad, que anos 70, né? Que era uma juventude pentecostal. Éramos uma igreja realmente pentecostal. E temos saudades disso. Estamos falando de irmão Vânio aqui, que foi um companheiro do nosso tempo, da Meuad. Muitos cultos tivemos à tarde, começávamos cedo os cultos da Meuad, que havia avivamento, já subiam adorando ao Senhor. Era muito busca do Espírito Santo, busca de oração, e vivíamos tempo na plenitude do Espírito. A igreja precisa voltar. A igreja precisa voltar a este tempo. As autoridades, as lideranças precisam se preocupar com isso. Por mais que você pregue, por mais que você ensine, se a igreja não for cheia do Espírito Santo, não tem força para vencer o mundo. Só o Espírito Santo é capaz de segurar o jovem na igreja. Só o Espírito Santo vai motivar a igreja a ser uma igreja missionária, uma igreja próspera, uma igreja que trabalha. Sim, o Espírito Santo é que motiva todas as coisas. Mas parece que hoje está invertido. Os pregadores que pregam nessa linha do Espírito Santo não tem espaço. E vivemos um tempo de uma teologia muito formal. E não há transformação de vida, e não há propósito de vida e de mudança, e nem propósito de dependência do Espírito Santo plenamente. Que Deus mude e que haja profundamente na vida das nossas lideranças. E que nos voltemos profundamente aos velhos tempos, como nós vimos em Criciúma no nosso tempo. Jesus caminhando na igreja, os passos de Jesus, pelo Espírito Santo derramado no nosso meio. Que voltemos aos nossos tempos idos e busquemos ao Senhor de coração, para que Deus possa voltar a abençoar profundamente a sua igreja, o seu povo. Vamos continuar orando para que Deus ilumine as lideranças e que permitam que as pessoas que estejam vocacionados nessa área sejam usadas por Deus para isso. Deus abençoe cada um de vocês que estiveram conosco. Um abraço a todos nossos irmãos que participaram. E você tem ainda o domingo abençoado, né? Cheio de bênçãos, podendo ir na igreja. Faça isso, ao culto. E tenham também uma semana cheia de bênçãos. Deus possa estar trabalhando cada vez mais, abrindo o caminho. Tudo que você pediu, tudo que você tem solicitado, seja alcançado pelo poder e pelo nome de Jesus. Deus abençoe seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa. Deus abençoe a família. Deus abençoe a igreja nos seus últimos dias que estamos vivendo. Deus nos guarde, Deus nos proteja, Deus nos cuide do seu povo, para que estejamos de pé nesses últimos dias que estamos vivendo. Estamos encerrando aqui essa live, e que você possa estar conosco domingo que vem, se Deus quiser. Novamente, diretamente de Baton Rouge, Louisiana, para o seu coração. Culto do Ministério Jimmy Swaggart. Pedimos desculpas pelos problemas técnicos no início, mas conseguimos segurar a live até aqui. Fique com Deus. Sejam todos abençoados no nome de Jesus. We hope you've enjoyed this live service from FWC Family Camp